meu povo! Como é que vocês estão? Tudo jóia? Aqui quem fala é o Wendel Léo, professor das matérias de administração. E a gente vai fazer uma revisão agora em 2 horas. Deixa eu largar essa bengala. E a gente vai fazer uma revisão de 2 horas de duração, envolvendo gestão de projetos, gestão de processos, gestão de pessoas, planejamento, toda aquela parte da evolução da administração pública, abordagens da administração, toda essa parte de administração em 2 horas. Será que a gente consegue, gente, revisar os principais pontos e profetizar para a vida de vocês aquilo que vai cair na sua prova? Bora? Partiu? Vamos lá? Então é o seguinte, galera, vamos começar então pela sequência do edital. Eu vou falar agora de abordagens da administração. Está lá no seu edital. Abordagem clássica, abordagem burocrática e abordagem sistêmica da administração. Só que eu vou explicar isso para vocês com os principais pontos para a sua prova, já misturando com a administração pública, beleza? Como que eu vou conseguir fazer isso? Vamos lá então. Galera, é o seguinte, na administração pública, a gente tem, deixa eu tirar a cadeira daqui, para usar aqui o quadro. Na administração pública, a gente teve 3 modelos de gestão. Quais foram? Modelo patrimonialista, modelo burocrático e o modelo gerencial, que é o modelo atual, certo? Então, olha só, vamos criar aqui uma linha do tempo. Até mais ou menos 1930 do século XX, a gente teve um modelo patrimonialista de administração pública. O que era esse modelo patrimonialista? Tudo pertencia ao rei, ao soberano, ao ditador, inclusive as pessoas. Modelo corrupto, safado, sem vergonha, vagabundo, picareta, ninguém tinha direito a absolutamente nada. A coisa pública se misturava com a coisa privada, certo? A economia era feudal, sustentada pelo trabalho escravo dentro das fazendas. Com o fim da escravidão no final do século XIX, e ao mesmo tempo lá na Inglaterra se inventa o motor a vapor, o que acontece então? Fábricas começam a se espalhar pelo mundo inteiro. E a partir do momento que essas fábricas começam a existir, livros sobre a administração das fábricas começam a ser escritos. É o que a gente chama lá na faculdade de administração de TGA, Teoria Geral da Administração. E aí são várias teorias dentro dessas abordagens que está no seu edital. Wendel, faz algum sentido eu misturar a administração pública com o TGA, com as abordagens? Todo sentido. Tudo isso é correlacionado, galera. Olha só. Quando surge a Revolução Industrial e o mundo deixa de ser feudal e passa a ser fabril, né? Fábricas começam a existir e esses livros começam a ser escritos, a gente teve um primeiro livro escrito aqui, ó, em 1902. Olha o nome desse livro, Teoria da Administração Científica, desse cara chamado Frederick Taylor. O que foi o livro Teoria Científica da Administração? O cara faz um estudo chamado de tempos e movimentos. Ele começa a cronometrar o trabalho do operário e ele começa a perceber que esse operário, em tantas horas ou em 1 hora, produz X peças. Aí ele muda a postura corporal do operário, manda ele ficar sentado num banquinho, por exemplo, e cronometra de novo. E ele percebe que talvez sentado o cara não aperte 50 parafusos, o cara aperta 51, um parafuso a mais por hora. Isso é um baita de um aumento de produção, gente. Um parafuso a mais por hora, para um cara que trabalhava 17 horas por dia, de domingo a domingo, porque naquela época não tinha direitos trabalhistas, férias, 13º, não tinha nada disso. E aí o que acontece então? O Taylor escreve esse primeiro livro. Então vamos colocar aqui, ó. De acordo com o modelo patrimonialista de gestão pública na mesma época, a gente tem então, na Teoria Geral da Administração, o primeiro livro, 1902, Teoria Científica da Administração, desse cara chamado Taylor. Beleza. Estudo dos tempos e movimentos. Até hoje, gente, a gente é medido por tempos e movimentos. Até hoje a gente é medido pelo tempo que a gente trabalha e o tanto que a gente consegue produzir. Claro que naquela época o foco era específico em tarefa, e hoje não. Hoje tem todos os direitos trabalhistas, tem férias, 13º, fundo de garantia, mas a gente continua sendo medido por tempos e movimentos. Aí o que acontece? Em 1906, um cara chamado Max Weber, sociólogo, aqui com essa cara feia aqui, ele escreve Teoria da Burocracia. Como ele era sociólogo, ele não faz uma análise apenas das fábricas e como melhorar a produtividade numa fábrica. Ele também faz uma análise sobre o governo. E ele critica esse modelo patrimonialista, safado, sem vergonha, vagabundo, picareta, que não dá direito a nada nem a ninguém. Nesse mesmo livro, então, ele faz essas 2 abordagens. Então, em 1906, a gente tem Teoria da Burocracia, né, desse cara chamado Max Weber. E aí o que acontece? No livro Teoria da Burocracia, ele diz o seguinte, que as organizações, as fábricas,
para aumentarem ainda mais sua produtividade, devem criar uma estrutura focada em tarefas, aonde ele decide dividir a empresa em equipes menores para ampliar a fiscalização. Ele coloca ideias como meritocracia, da pessoa crescer, enfim, porque merece, e não pela pechada e pela indicação, isso também para governo. Ele também coloca a ideia dentro das fábricas de uma especialização maior do trabalhador, onde cada um faz uma etapa, divisão do trabalho. Então, por exemplo, ao invés de um único operário numa fábrica de alfinete cortar os arames em pedaços iguais, amolar a pontinha, colocar a pontinha de plástico, ele determina, um operário corta, o outro amola, o outro põe a pontinha. Dá para fabricar muito mais alfinete assim. Então ele cria ideias como divisão do trabalho, meritocracia, ele institui leis, regras, normas e procedimentos para o Estado e também para as fábricas, criando regimentos internos. É o que a gente chama de modelo racional legal. Uso da razão, uso da lei, frieza. Com que objetivo? Eliminar a corrupção do modelo patrimonialista. Então a burocracia é linda e maravilhosa para aquela época, e necessária. É um modelo moderno para aquela época, que elimina a corrupção do governo e ao mesmo tempo coloca a ordem no trabalho dentro das fábricas. Isso foi a teoria da burocracia. Aí chegamos em 1916. Em 1916 já era uma outra galera que trabalhava nas fábricas. Eram os filhos da Revolução Industrial. Em 1916, então, esse francês chamado Henri Fayol escreve Teoria Clássica da Administração. O que foi a Teoria Clássica da Administração de 1916? Olha o ano, 16. Aqui, gente, o trabalhador já começou a reclamar do trabalho exageradamente escravo, como era numa fazenda, ganhando míseros centavos por peça produzida, não tendo direito a absolutamente nada, e literalmente morrendo de tanto trabalhar. E aí o Fayol, então, cria uma teoria com um olhar, olhando um pouquinho para o trabalhador, não ainda de forma tão humana, ainda centrado em tarefa, mas ele cria uma outra ideia para melhorar ainda mais a atividade dentro de uma fábrica. O que ele cria? Departamentalização. Isso é a ideia do Fayol. Percebam, gente, que cada teoria pega a ideia do autor anterior, cria uma novidade e assim vem um novo livro. Lembra que o Max Weber dividiu a empresa em equipes menores? O que o Fayol faz? Cria departamentos, junta essas equipes menores, que são da área de produção, e chama aquilo de departamento de produção, departamento de vendas, departamento financeiro, e por aí vai. E ele estabelece que para cada departamento tem que ter um gestor, um chefe, um gerente, não com o objetivo de fiscalizar o trabalho do operário, mas sim de colocar rumos gerenciais para aquele departamento, onde ele atribui para cada gerente 5 funções, que ele chamou de POC3. Prever, organizar, comandar, controlar e coordenar. Que hoje a gente chama de planejamento, direção, controle e organização. Funções que estão em todos os editais, inclusive no do MPU, destacando a função de planejamento. Então o que acontece? O Fayol, ele cria departamentos, ele cria o papel do gestor. Então o que a gente pode observar? Enquanto a teoria científica do Taylor tem um olhar de baixo para cima, do trabalho para cima, o olhar do Fayol também é centrado em tarefa, mas ele é de cima para baixo, criando uma hierarquia, criando os departamentos, criando o papel do gerente. Essas 3 teorias falam de tarefas. Porém, a gente diz então, segundo a convenção colocada pelos autores de administração contemporâneos, que a teoria científica e a teoria clássica são de abordagem clássica, enquanto que a teoria da burocracia tem abordagem burocrática. 2 das abordagens que estão no seu edital. O que significa o termo abordagem? É como se fossem gêneros literários. Na literatura, no cinema, tem os estilos. Romance, comédia, drama. Então, abordagem é o estilo de cada teoria. Cuidado, não é porque a teoria se chama clássica que a abordagem é clássica. A abordagem se chama clássica porque são teorias antigas centradas em tarefas. E aí a gente tem na abordagem clássica a teoria clássica e a teoria científica do Taylor. Ué, Wendel, a teoria da burocracia não é centrada em tarefa? Também. Mas percebe que ela também faz uma crítica ao governo, percebe que ela cria uma estrutura adequada para as tarefas. Então a gente chama isso de abordagem burocrática. Esse é o primeiro momento, então, das teorias da administração e, ao mesmo tempo, coincide o final dessas teorias com o final do modelo patrimonialista de gestão pública. Vem, então, a crise de 1929. O que aconteceu de relevante em 29?
a quebra da Bolsa de Valores em Nova York, que se refletiu no mundo inteiro. Com a crise de 29, o trabalhador começou a quebrar a fábrica, começou a tacar fogo na fábrica dizendo: queremos direitos trabalhistas, não queremos ser tratados como escravos, não queremos ser tratados como Chaplin no filme Tempos Modernos, onde eu fico lá apertando parafusos repetidamente o dia inteiro. E aí acaba a esteira, eu continuo com o movimento do braço que eu não consigo parar. Aí eu aperto a bunda de não sei quem, o nariz de não sei quem lá, para mostrar justamente essa bitolação do trabalho repetitivo. A partir da crise de 29, as fábricas entendem o que então? Preciso olhar para o ser humano. Todas as teorias da administração, a partir de 29, são focadas no ser humano, no trabalhador. Ao mesmo tempo, o governo, os estados mudam de modelo de regime de governo. Deixam de ser modelo patrimonialista e a partir dos anos 30 até mais ou menos 1960, o Estado começa a se chamar modelo burocrático de administração pública. Percebe, gente? Inicialmente o Estado copiava as fábricas. O Estado era totalmente corrupto, patrimonialista e as fábricas também. Na realidade falei ao contrário, as fábricas copiavam o Estado. A partir do livro Teoria da Burocracia do Max Weber, o Estado começa a adotar as ideias desse livro de 1906 a partir de 1930, instituindo leis severas, regras severas, normas severas, para eliminar a corrupção do Estado. No Brasil, quem é o pai do modelo burocrático da administração pública? A nossa primeira reforma administrativa, Getúlio Vargas, com a criação do DASP, o Departamento de Administração Pública. Com o DASP de Getúlio Vargas, a gente tem então a nossa primeira reforma administrativa após o modelo patrimonialista. Toda a Constituição é uma reforma administrativa. A gente teve constituições antes de Vargas. Só que para Bresser Pereira, o autor mais amado pelo CESP nesse assunto, a primeira reforma administrativa se dá no fim do modelo patrimonialista. O modelo burocrático passa a existir no Brasil com Vargas. E mundo afora, mais ou menos na mesma época, a partir dos anos 30 também. Com Vargas vem leis severas para tudo quanto é canto. Leis para educação, leis do tombamento do patrimônio histórico e, para aquilo que nos interessa, CLT, leis trabalhistas. Ao mesmo tempo, as teorias da administração começam a olhar para o ser humano, para o trabalhador. E aí vem teorias que falam de gente. Primeira teoria que falou de gente, como está aqui na sequência, aqui na tela, 1932, esse senhor simpático e sorridente chamado Elton Mayo escreve Teoria das Relações Humanas. Olha que bonito esse nome. 1932, Teoria das Relações Humanas. Desse cara chamado Elton Mayo. O Elton Mayo foi o primeiro autor a falar de motivação no ambiente de trabalho. O Elton Mayo fez uma série de estudos que ele chamou de estudos de Hawthorne. Hawthorne era o nome de uma cidade nos Estados Unidos cheia de fábrica e ficava muito mais fácil para ele fazer essa pesquisa, já que uma fábrica era ao lado da outra. Tipo lá em Brasília, né, que tudo é setorizado. E aí o que acontece? O Elton Mayo fez um estudo onde ele mudou a cor das lâmpadas, tirou essas lâmpadas brancas e colocou lâmpadas de outras cores. E percebeu que a produtividade ou aumentava ou caía, de acordo com a mudança ambiental. Que conclusão que ele tira? Impactos do ambiente refletem na motivação do trabalhador. Ao mesmo tempo, ele separou os homens e as mulheres que já trabalhavam nas fábricas nessa época e ficou observando esses homens e mulheres sem chefia ou com um chefe gente boa. Percebeu que a produtividade caía. Só que as mulheres interrompiam o trabalho mais vezes do que os homens. Os homens interrompiam menos vezes, mas o tempo de interrupção era maior. E aí, então, ele chegou à seguinte conclusão: a motivação no trabalho varia de acordo com o gênero. Conclusão é errada, Elton Mayo. Para hoje em dia isso não funciona, não. Tanto homens quanto mulheres estão aqui assistindo essa aula querendo serem servidores do MPU. Então essa foi uma conclusão errada do Elton Mayo. Ao mesmo tempo, conclusão errada de dizer que mudanças do ambiente impactam a motivação. Mas, Wendel, faz sentido, um ambiente mais agradável e melhor, eu produzo mais. Beleza. Só que hoje existem pesquisas que a gente estuda em gestão de pessoas, onde a motivação é interna. Se ela é interna, ela é individual. Então, se ela é interna, não é a mudança da cor da lâmpada que vai me motivar, nem tampouco a separação de gêneros. Os gêneros têm a mesma motivação para o trabalho. As mudanças do ambiente nos satisfazem, não nos motivam. Mas depois a gente fala melhor disso. Mas se não fosse o Elton Mayo criar a teoria das relações humanas, certamente não existiriam hoje estudos mais avançados sobre o aspecto motivacional. Se mudou o foco, agora são pessoas, a próxima teoria tem que criar uma nova estrutura para essas pessoas.
E aí, em 1948, vários estudiosos lançam várias obras que, juntadas, montam a chamada teoria estruturalista. O que foi a teoria estruturalista de 1948? Criando um ambiente físico e psicológico adequado para esse trabalhador que agora é cheio dos direitos. Porque em 48, em função do modelo burocrático de gestão pública mundo afora, começaram a existir leis trabalhistas. Férias, 13º, descanso semanal remunerado, salário fixo. O trabalhador até então era remunerado por peça produzida. Se acreditava naquela época, antes dessas reformas trabalhistas, da CLT, por exemplo, que o dinheiro motivava o trabalhador. E era um conceito chamado de homo econômicos. E hoje se entende que o trabalhador não se motiva mais pelo dinheiro, e sim pela relação com as pessoas e outros fatores. O conceito chamado de homo socialis. E aí, em 48, então, vem essa teoria estruturalista, criando uma ideia de que o trabalhador precisa trabalhar num ambiente adequado para gerar um trabalho positivo, criando uma concepção de que a organização é vista como uma unidade social grande e complexa, onde interagem grupos sociais. E a interação desses grupos faz o trabalho ser cada vez mais produtivo. Percebe que isso é o prenúncio da próxima teoria, da teoria dos sistemas, que fala dessa relação da parte sobre o todo e do todo sobre a parte. Cada teoria influencia a próxima, cada teoria influenciada pela teoria anterior. Tanto é que quando a gente chega em 1951, esse cara, biólogo chamado Ludwig von Bertalanffy, escreve Teoria dos Sistemas. Não tem abordagem sistêmica no seu edital? Está aqui, é essa teoria. Em 1951, então, vem a Teoria dos Sistemas, desse biólogo de nome Ludwig von Bertalanffy. O que o Bertalanffy trouxe de contribuição para a administração? Ele começou a comparar sistemas biológicos vivos com sistemas organizacionais. E aí ele trouxe para a gente 4 conceitos. Olha só um deles. Entropia. Entropia é a característica de todo ser vivo morrer. Se toda organização também é feita de seres vivos, para atenderem outros seres vivos, as empresas também morrerão. Só que o que o ser vivo criou para durar mais tempo? A chamada entropia negativa, ou negentropia. O que é entropia negativa ou negentropia? É a desaceleração da morte. O botox, o silicone, a alimentação macrobiótica, a academia, não é tudo isso para a gente durar mais tempo? As empresas também precisam durar mais tempo. E aí elas praticam a chamada entropia negativa. Começam a escutar melhor o cliente, começam a atender aquilo que o cliente deseja. Antes da teoria dos sistemas do Bertalanffy, daqui para trás, as organizações eram vistas como sistemas fechados. Não escutavam o mercado, não escutavam o concorrente, não observavam o concorrente, não escutavam os clientes e não escutavam os funcionários. A partir da teoria dos sistemas, começa a se dar uma atenção maior a esses públicos todos, recebendo influência do mundo à sua volta, influenciando de volta ao mundo ao redor, como todo ser vivo na biologia. Outro conceito que ele traz para a gente, homeostase, é a característica que todo sistema tem de se manter em equilíbrio. Assim como um corpo se mantém em equilíbrio com todos os seus subsistemas, a organização precisa se manter em equilíbrio com todos os seus departamentos e com os sistemas externos que a organização está inserida, homeostase. E por fim, a homeorrese. O que é a homeorrese? É a característica que todo ser vivo tem de buscar o equilíbrio quando atacado. A gente corta a carne e cicatriza, homeorrese. Uma empresa não vai ser atacada todo santo dia pelos concorrentes? O comportamento do consumidor não muda de uma hora para outra? E a empresa tem que se manter equilibrada quando atacada, homeorrese. Olha que comparações perfeitas entre sistemas biológicos e sistemas organizacionais. Entender isso, a correlação da parte sobre o todo e do todo sobre a parte, entender que a soma dos esforços individuais, todos juntos de forma coesa, é muito maior que a simples soma das partes, é ter a chamada visão sistêmica ou visão holística. E está lá no seu edital a abordagem sistêmica. Aí então começou a se refletir, caramba, o foco era a tarefa, agora o foco são pessoas. A tarefa ficou de lado. E aí algumas teorias tentaram resgatar o foco na tarefa. E no ano específico de 1953, 2 autores, Trist e Emery, lançam esse livro, Teoria da Abordagem Sociotécnica. O que é a abordagem sociotécnica? Sócio-social, coletiva, pessoas. Técnica, tarefas. Não é desconsiderar todas as conquistas que o trabalhador teve até aqui, mas é resgatar o foco na tarefa novamente.
A teoria sociotécnica, então, ela é influenciada pela teoria dos sistemas, mas levando em consideração que o ser humano é inteligente. Estudos sobre o coeficiente de inteligência foram publicados nessa época da teoria sociotécnica, que data de 1953. Essa teoria sociotécnica, então, considera o seguinte: nessa época, gente, o trabalhador começou a reclamar que ele não era elogiado, que ele não era reconhecido, que ele não era promovido. Com receio de uma outra crise de 29, o que as empresas começaram a fazer então? Bora promover esse trabalhador. Mas eu não posso promover somente porque a pessoa quer ser promovida. Eu preciso prepará-la para essa promoção. Começa a surgir nessa época o foco em treinamento e desenvolvimento. Treinar é preparar a pessoa para uma ação imediata, desenvolvimento é preparar para o futuro, está lá em gestão de pessoas. Começa a existir uma preocupação um pouquinho maior com a vida do trabalhador, com a saúde do trabalhador. As empresas então começam a se preocupar com a higiene do trabalho, segurança do trabalho, qualidade de vida no trabalho. Está lá dentro de gestão de pessoas, na função manter pessoas dentro das atividades do RH. Bom, percebe então que enquanto o modelo de gestão pública muda para o modelo burocrático dos anos 30 aos 60, a teoria geral da administração também evolui, só que é com foco para o ser humano. Só que aí agora a gente tem uma terceira mudança. Quando a gente se encaminha próximos aos anos 60, a sociedade muda. Vem o rock and roll, o jovem começa a ter voz ativa, a televisão rapidamente se espalha mundo afora, o mundo deixa de ser radiofônico, passa a ser televisivo, e aí, consequentemente, então, o mundo evolui, e evolui também nas suas exigências em relação ao formato do trabalho. O que acontece então? Aí vem as 4 últimas teorias de TGA. Vem, nesse momento então, a teoria neoclássica, desse cara chamado Peter Drucker, falecido recentemente, onde no ano de 1956 ele tenta reeditar o livro Teoria Clássica do Fayol. Só que não dá para trazer a teoria clássica de 1916, do jeitinho que foi escrita, para os anos 50, porque aqui o trabalhador já tinha feito várias conquistas. Olha o nome da teoria, neo é nova, clássica é antiga. Ele pega todos os postulados clássicos do Fayol e atualiza para os anos 50. Lembra que o Fayol criou o POC3, prever, organizar, comandar, controlar e coordenar? O Peter Drucker, então, o que ele faz? Ele pega essas funções e enxuga, mudando um pouco a nomenclatura. Ao invés de prever, comandar, organizar, controlar e coordenar, ele cria planejar, dirigir, organizar e controlar. O que é o dirigir? É mostrar para as pessoas aquilo que tem que ser feito, que é a soma das funções lá do Fayol, que são coordenar e comandar. O planejar é o prever, planejar o futuro da organização. Dirigir é mostrar para as pessoas o que tem que ser feito. Organizar continua sendo alocar os recursos humanos, financeiros, materiais e tecnológicos para que o planejamento seja executado. E o controlar continuam sendo os controles para ver se tudo isso está sendo bem feito. Percebe que as funções não mudaram muito, mas a nomenclatura muda, se atualiza, obra do Peter Drucker. Assim como o Peter Drucker, que eu já expliquei nesse nosso aulão de véspera lá em ética, cria o conceito de eficácia e eficiência. Eficácia é atingir o resultado, eficiência é o melhor aproveitamento dos recursos. Percebe? O foco, novamente, são as tarefas, mas sem deixar de lado tudo que o ser humano conquistou até então. Quando a gente chega, então, no ano de 1958, esse cara chamado Simon, com vários amigos, escrevem Teoria Comportamental ou Behaviorista. O que foi a teoria comportamental ou behaviorista desse cara chamado Simon? Esse cara é considerado o pai da gestão de pessoas moderna. Enquanto o Elton Mayo é o avô, que foi o primeiro a falar de gente, o Simon e seus amigos corrigem os erros do Elton Mayo sobre a motivação humana. E eles escrevem essa teoria chamada de comportamental, explicando definitivamente o que é a motivação. E eles colocam que realmente a motivação é interna, porém oriunda de aspectos de dentro da própria pessoa e não da mudança da cor da lâmpada, etc., como Elton Mayo havia dito. Quem eram os amigos de Simon? Maslow, Herzberg, Vroom e MacGregor, dentre outros. Pais das teorias que estarão na sua prova. Teoria das necessidades de Maslow, hierarquia das necessidades. Para Maslow, as necessidades então humanas vêm colocadas numa hierarquia onde todo ser humano tem necessidades fisiológicas, manter o corpo vivo, segurança, que é a tranquilidade de não morrer de fome amanhã, sociais, que é a necessidade de ter amigos, fazer parte de um grupo de pessoas, status e estima, que é a necessidade que algumas pessoas têm de liderar o grupo que fazem parte, e por fim, a necessidade da autorrealização, os sonhos.
sonho da casa própria, sonho do carro zero, sonho de passar no MPU. Um outro amigo deles, chamado Herzberg, já tinha uma visão diferente. A motivação vem de dentro, assim como Maslow concorda, só que Maslow coloca como palavra-chave necessidades. Para Herzberg, a motivação é interna, e tudo que é interno são fatores motivacionais que devem ser trabalhados pela organização. Os fatores externos, o Herzberg chamou de higiênicos, que geram apenas bem-estar. É para gerar satisfação, mas o ser humano, quanto mais tem, mais quer, e ele acaba ficando insatisfeito quando não tem mais. E aí sim, salário, premiações seriam fatores higiênicos ou externos, portanto, insatisfacientes. Já um cara chamado Victor Vroom, contemporâneo desses caras, amigo desses caras, escreve a teoria da expectativa ou teoria da expectância, onde ele diz que a motivação depende da expectativa que se cria. Se temos expectativa, estamos motivados. Porém, expectativa sem instrumentos para realizar acaba me desmotivando. Então eu tenho que ter expectativa, eu tenho que ter os instrumentos em mãos e eu tenho que dar valor para esses instrumentos. As 3 palavras-chave do Vroom: expectativa, instrumentos e valores. Aí vem um cara chamado MacGregor e escreve teoria X e teoria Y. Ele já diz, não é nada disso. Todo mundo ou é automotivado, Y, ou é totalmente desmotivado, X. Não são duas teorias distintas para pessoas diferentes. A mesma pessoa pode estar X, a mesma pessoa pode estar Y. X não é quando algo está errado? Então X é o ser humano preguiçoso, safado, sem vergonha, vagabundo, picareta, que acorda de manhã e alguém fala bom dia, e o X responde, bom dia por quê? Esse é o X. O Y já não, o cara está ferrado na vida, lascado, endividado, mas ele vê uma luz do fim do túnel e acredita que é a saída do túnel. Ele é positivo, ele é motivado, esse é o Y. Percebe que todas essas teorias e várias outras que podem estar na sua prova colocam a motivação como fator interno, só que cada um com um viés diferente. Essa galera toda junta, reunida, tomando muita cachaça, escreveram teoria comportamental junto com Simon. Esses caras eram chamados de behavioristas. Behavior em inglês é comportamento. Pô, olha que legal, essa teoria realmente está muito mais próxima do modelo de gestão de pessoas estratégico que a gente conhece hoje. Quando a gente chega então em 62, esse cara chamado Bradford escreve Teoria do Desenvolvimento Organizacional. O que foi a teoria do desenvolvimento organizacional? Olha que modernidade até para os dias de hoje, gente. O Bradford, em 62, início da Guerra Fria, ele escreve essa teoria porque as empresas começaram a crescer para engolirem seus concorrentes. E aí surge a concepção de corporações. Qual que é a diferença de uma organização para uma corporação? Uma organização é um órgão, uma empresa que fabrica um produto X. Uma corporação é um corpo, um conjunto de órgãos. Então a mesma empresa começou a fabricar vários outros produtos que acabavam concorrendo com outras empresas que já existiam no mercado há mais tempo para aqueles mesmos produtos e de alguma forma crescendo até exageradamente. Muitas empresas quebraram nessa época por esse crescimento exagerado. Outras se consolidaram. E aí o Bradford diz, empresas querem se desenvolver? Então é o seguinte, vem comigo. A gente precisa levar em consideração que eu preciso reter os talentos. Começam a surgir planos de benefícios, então. Temos que criar uma cultura organizacional positiva. Cultura organizacional lá em gestão de pessoas é o jeito de ser da empresa, a carinha de ser da empresa. É aquele jeito que os donos querem que os seus empregados absorvam. A cultura organizacional pode ser repassada em 3 níveis. Primeiro nível, chamado de artefatos. Segundo nível, valores. Terceiro nível, pressuposições básicas. O que é o primeiro nível artefato? É que é uma cultura tão nítida, mas tão nítida, tal qual um objeto, que é percebida logo de cara. Quando, por exemplo, tem um cartaz lá na parede da empresa, destaque do mês, fulano de tal, tu vê aquele cartaz, aquele pôster do empregado, aquela foto, e fala, meu Deus, essa empresa valoriza as pessoas, você já pegou a cultura logo de cara. Primeiro nível, artefatos. Segundo nível, valores. É quando a cultura é repassada por repetição de algumas ideias, frases de efeito, modelos de reuniões que sempre se repetem, e aí você começa a pegar a cultura por valores. E o terceiro nível de cultura, chamado pressuposições básicas, é o nível mais oculto, mais profundo, que dificilmente você percebe rapidamente. Quando, por exemplo, dentro da Caixa Econômica, toda sexta-feira, as pessoas vão vestidas mais à vontade, o chamado casual day, que é uma prática americana, onde toda sexta-feira as pessoas iriam mais à vontade para o trabalho. Você não percebe isso logo de cara e às vezes demora muito para perceber. É o terceiro nível de cultura, pressuposições básicas. O que é cultura organizacional? Então, já ligando com gestão de pessoas, que vai estar na sua prova esse conceito. É o jeito de ser da empresa.
só que colocado de forma acadêmica. É um conjunto de tradições, hábitos, cerimônias, rituais, que retratam o jeito de ser, o perfil que a empresa deseja que os trabalhadores absorvam. A cultura organizacional, então, é escrita? Pode ser, mas de forma geral ela não é. A cultura pode ser retratada na visão e missão da organização. Primeiros capítulos de um planejamento estratégico, que também está lá no seu edital. Então, olha só, ainda na teoria do DO, desenvolvimento organizacional, começa a existir o conceito de mudança organizacional. As empresas precisam mudar rápido, porque o cliente dos anos 60 é mais exigente, como é hoje. E regras para a mudança. A mudança tem que ser evolucionária, para melhor, evoluir. Se for para pior, não mude. Revolucionária, tem que ser algo impactante. Se não for impactante, não é mudança. E sistemática, tem que ser planejada. Embora ocorra a necessidade de ela ser rápida, a mudança precisa ser planejada, precisa ser sistemática. Pergunto, galera, essa teoria é de 62. Mas vem cá, não é extremamente moderna até os dias de hoje? Com certeza. E aí, em 72, graças a Deus, chegamos à última teoria, senão a gente não ia ter um aulão de véspera. Ia rolar a prova e ainda ia continuar explicando as teorias da administração. Em 72 vem a teoria da contingência, desse senhor simpático, bochechudo, fofinho, com o cara daquele cachorro Sharpei, chamado Chandler. O que foi a teoria? O que foi a teoria da contingência do Chandler? A teoria da contingência foi a última, 72. Você vai falar, ué, Wendel, não tem nada de novo de 72 para cá? Tem, claro que tem. Mas teoria é marco histórico. E marco histórico último é em 72, porque essa teoria é tão abrangente que não há criatividade que faça surgir uma nova teoria para substituí-la. Olha a frase do Chandler para resumir a teoria da contingência. Nada é absoluto, tudo é relativo. Parece que o cara estava escutando Tim Maia falando tudo, nada é nada, e ele desenvolve então essa teoria da contingência, onde as empresas precisam pegar o que há de melhor das características das teorias anteriores, colocar num caldeirão, misturar com tecnologia, porque a partir dos anos 70 as organizações começam a usar computadores, etc. E com isso se adequar a qualquer circunstância. Totalmente flexível e aberta, como um dia Bertalan Fay definiu na teoria dos sistemas, que os sistemas deveriam ser abertos. E outro detalhe, até o Bertalan Fay, até a teoria dos sistemas, as organizações eram sistemas fechados. Depois que o Bertalan Fay escreve a teoria dos sistemas, todas as outras teorias, o sistema é aberto e não se fecha mais. Se recebe influência do mundo à sua volta, se influencia de volta ao mundo ao redor. Só que o Chandler foi além. Ele não disse apenas que as organizações precisam ser sistêmicas. Ele disse que as organizações precisam ser orgânicas, vivas, e que refletem, tal qual qualquer ser vivo, imediatamente as reações daquilo que o mercado coloca, daquilo que a análise dos ambientes proporciona. Essa foi então a última teoria. Então, que conclusão que a gente tira? Primeiro bloco de teoria centrado em tarefas, até a crise de 29. Segundo bloco de teoria centrado em pessoas. E dos anos 50 para frente, centrado nessa modernidade mais próxima do que a gente vê hoje. Uso de tecnologias, foco em pessoas, foco também em tarefas, análise do ambiente, tudo misturado. Mas vamos voltar para a gestão pública? Na gestão pública, então, que modelo a gente começa a ter no mundo a partir dos anos 60 até hoje? O modelo gerencial de administração pública. O que é o modelo gerencial? O Estado ser administrado como se fosse uma empresa. O Estado tem que ser lucrativo, assim como uma empresa. Uma empresa tem que cortar gastos, assim como o Estado. Surge a ideia, então, da concepção do Estado mínimo. Isso é, privatizações, terceirizações, enxugamento da máquina pública. Uai, Wendel, isso não ocorreu no Brasil nos anos 60, não? Não ocorreu mesmo. Só que nos anos 60 ocorreu uma tentativa de introduzir isso. No final dos anos 50 para os anos 60, Juscelino Kubitschek assume a presidência desse país. Eu não posso dizer que o Juscelino Kubitschek implementa modelo gerencial, mas ele começa a incluir no Estado ferramentas gerenciais. A abertura do país para a industrialização, crescimento econômico, desenvolvimento econômico, o plano de metas de Juscelino. Só que depois de Juscelino veio João Goulart, depois de João Goulart vem quem? Os militares. E aí, com o regime militar, onde a gente tem uma visão extremamente burocrata, fria desse regime, e eu não estou querendo aqui mudar essa visão, pelo amor de Deus, mas a gente teve algo paradoxal, principalmente no ano de 1967. Em 1967, segundo o senhor Bresser Pereira, nosso pai aí de administração pública para o CESP, vem a publicação do Decreto-Lei 200, de 1967. E o que foi o Decreto-Lei 200 colocado em pleno regime militar?
O Decreto-Lei 200 descentraliza da gestão pública brasileira boa parte das suas atividades, criando a administração indireta, criando autarquias, sociedades paraestatais, fundações públicas, sociedades de economia mista, descentralizando várias das atividades que até então só ficavam na administração direta. Posso dizer que o Decreto-Lei 200, trazendo descentralização, é um prenúncio do modelo gerencial? Sim. Perdão, é uma tentativa de introduzir no Brasil um modelo gerencial. Por que não deu certo? Críticas ao Decreto-Lei 200. Deu muita autonomia para a administração indireta e continua na administração direta extremamente burocrática. Então, quer dizer, sem total flexibilidade não há modelo gerencial. Fora o caos que o Brasil vivia naquela época com a sua sociedade civil em função do regime militar. Então, o Decreto-Lei 200 introduz o modelo gerencial no Brasil? Não. Mas o Decreto-Lei 200 é uma tentativa de implementar esse modelo gerencial originado na prática lá pelo JK antes do regime militar. O Brasil avança, vamos para o fim da ditadura. Em 1985, Figueiredo decide devolver o Brasil para a democracia e ainda assim o presidente Figueiredo ele cria na sua gestão um modelo de excelência no atendimento no serviço público, um programa de desburocratização do serviço público, muito parecido com o que anos depois é publicado, chamado GES-Pública, em 2007, pelo governo Lula, colocando regras, normas e procedimentos para melhorar a qualidade e diminuir a burocracia no serviço público brasileiro. GES-Pública esse que foi revogado pelo senhor Michel Temer com a criação do Decreto 9094 de 2017, que cria também muita desburocratização no serviço público brasileiro, principalmente em relação ao serviço cartorial. Mas isso é um outro assunto. Quando a gente, então, termina o regime militar e o Brasil se reabre para a democracia, vem, então, a Constituição de 88. A Constituição de 88, então, enquanto o Decreto-Lei 200 é a nossa segunda reforma, a gente pode considerar a Constituição de 88 como a nossa terceira reforma administrativa. Só que a Constituição de 88 teve um problema, gente, segundo o Bresser. Extremamente burocrática, extremamente fria, extremamente rígida. Como que vai vir um modelo gerencial no meio da rigidez? Porque olha a lógica da coisa. O modelo burocrático veio para eliminar, exterminar, matar o modelo patrimonialista. A ideia do modelo burocrático é criar tanta rigidez para a corrupção do modelo patrimonialista ser eliminada, só que depois, quando não é mais necessária essa rigidez, flexibilizar. A flexibilização do modelo burocrático, que a gente chama de momento pós-burocrático, é o prenúncio do que viria a ser, a partir dos anos 60, mundo afora, o modelo gerencial, do Estado ser administrado como se fosse uma empresa. Só que no Brasil a gente teve o regime militar. O Decreto-Lei 200 tenta, mas não consegue implementar o modelo gerencial na sua totalidade. E aí vem a Constituição de 88 enrijecendo as coisas. Então, quer dizer, por que a Constituição de 88 é tão rígida burocraticamente? Porque, infelizmente, na história do nosso país, nós não tivemos esse modelo patrimonialista eliminado, que deveria ter sido até 1930. Então a Constituição de 88 vem para centralizar um monte de coisa que o Decreto-Lei 200 havia descentralizado, mas ao mesmo tempo com um olhar mais moderno, mais avançado para vários segmentos da sociedade, para vários setores. Aí então tivemos a primeira eleição direta do Brasil moderno. De um lado, Fernando Collor de Mello, do outro lado, Luiz Inácio. O Collor ganha. O Collor começa a implementar questões gerenciais na gestão pública brasileira? Também. O Collor reabre o mercado brasileiro, coisa que o Sarney não havia feito na gestão anterior. Traz para cá várias fábricas de automobilismo, indústria de computadores, enfim, gera emprego para caramba. O início do Plano Real se dá ali, no governo Collor. Muito embora o Fernando Henrique Cardoso seja considerado o pai do Plano Real. 8.112, 8.666... Lei de improbidade, por incrível que pareça, o Código de Ética do Servidor, Decreto 1171, tudo isso é lá do governo Collor. Então percebe que o cara ele consegue, administrativamente, criar coisas positivas para hoje o nosso modelo gerencial existir. Só que não é Collor o pai do modelo gerencial, e nem poderia ser. Quando o Fernando Henrique se torna ministro da Fazenda do governo Itamar, vice do Collor, e aí sim implementa de vez o início do Plano Real, ele consegue a eleição. No primeiro mandato do Fernando Henrique, então temos a implementação definitiva do Plano Real. No segundo mandato, o que o Fernando Henrique faz? Especificamente no ano de 1995, vem a publicação da nossa quarta e última reforma administrativa. Essa quarta reforma se chama PEDRAE,
Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado. O que é o Plano Diretor? Privatizações, terceirizações, criação das agências reguladoras para fiscalizar o mercado, concepção de Estado mínimo, influenciado pelos neoliberais europeus daqui dos anos 60, porque mundo afora, o modelo gerencial foi implementado a partir dos anos 60. Quando eu falo mundo afora, gente, são os países desenvolvidos. Os países em desenvolvimento, por incrível que pareça, essa imagem que a gente tem que o Brasil tudo é atrasado, o Brasil foi o primeiro dos países em desenvolvimento a entrar no modelo gerencial a partir de 95, com o Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado. E aí eu pergunto a vocês, meus amigos, para encerrar esses dois tópicos do seu edital. Tem como a gente acompanhar as abordagens da administração sem correlacionar com a administração pública? Não, porque uma coisa influencia a outra. Percebe, mais uma vez, para fechar. O modelo patrimonialista existia desde a pré-história até 1930. As fábricas copiaram o modelo patrimonialista, de total exploração de seus trabalhadores. Essas três primeiras teorias. Depois de um tempo, então, o Estado começa a copiar uma das teorias da administração, teoria da burocracia. E vem um modelo burocrático de gestão pública com total centralização do processo decisório, rigidez, frieza, regimentos, leis, regras, normas, procedimentos, modelo racional legal, meritocracia, enfim. Quando as organizações então passam a falar de ser humano e depois por uma visão sistêmica, começam a criar aqui planejamento estratégico, gestão de processos, gestão de projetos, e o Estado acha isso legal. E aí o Estado também quer copiar novamente essas ideias da iniciativa privada. Surge então pelos neoliberais europeus, principalmente na Inglaterra, e representados por Margaret Thatcher na Inglaterra e Ronald Reagan nos Estados Unidos, um modelo gerencial de administração pública, copiando essas ferramentas que foram criadas na iniciativa privada. Enquanto as empresas, então, vão para esse olhar mais humano, ao mesmo tempo ambiental, ao mesmo tempo de desenvolvimento, ao mesmo tempo de tecnologia, o Estado moderno, a partir dos anos 60, vai para o modelo gerencial. Mundo afora, modelo gerencial a partir dos anos 60. Brasil, a partir de 1995, pelos atrasos todos que eu aqui expliquei. Dou minha cara a tapa se várias questões da sua prova não foram respondidas com o que eu expliquei até aqui sobre as abordagens da administração e, ao mesmo tempo, sobre os modelos de administração pública, burocrática a partir da Era Vargas e com as 4 reformas administrativas. DASP do Getúlio Vargas introduzindo o modelo burocrático e altamente centralizador, o Decreto-Lei 200 de 1967 descentralizando a gestão pública brasileira, criando a administração indireta, a Constituição de 88 com normas rígidas por um lado, mas proporcionando a possibilidade da flexibilidade que veio com a 4ª reforma, que foi o Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado, do senhor Fernando Henrique Cardoso. Resumindo, até os anos 30, modelo patrimonialista na gestão pública, bloco mecanicista nas teorias da administração focadas em tarefas, motor a vapor era a tecnologia da época, e a área de RH se chamava DP, Departamento de Pessoal, papel totalmente burocrático, cuidando apenas de papelada de admissões, demissões e pagamento de salário. Dos anos 30 aos 60, o Estado muda para o modelo burocrático de gestão pública, leis, regras, normas e procedimentos. As teorias da administração começam a olhar melhor para o ser humano, o bloco humanístico de administração. A tecnologia da época das fábricas passa a ser energia elétrica e esse departamento de pessoal muda para o nome Departamento de Recursos Humanos, porque começa a entrar o aspecto motivacional ao trabalhador, os grupos informais dentro das organizações. Quando a gente então entra nos anos 60 em diante, modelo gerencial de gestão pública, mundo afora e no Brasil a partir de 95, as teorias começam a serem mais focadas em soluções rápidas para acompanhar o mercado, que a gente chama de bloco contingencial. A tecnologia utilizada nas organizações passa a ser o computador, e esse departamento que cuida de gente muda de nome 2 vezes. Dos anos 60 aos 90, Departamento de Gestão de Pessoas, cuidando da vida do trabalhador, treinamento, desenvolvimento, retenção de talentos, higiene, segurança e medicina do trabalho, e a tal da QVT, qualidade de vida. E dos anos 90 para frente, vem o último nome da área de RH, Gestão de Competências, que está lá no seu edital. O que é a gestão de competências, que é o nome mais moderno do RH hoje? Na gestão de competências é o fim da carteira de trabalho, férias, 13º e direitos trabalhistas. É a concepção do trabalhador autônomo que vai ter que abrir uma firma e emitir nota fiscal por prestação de serviço. Uai, Wendel, isso não é a reforma trabalhista que a gente está passando e criticando, não? Exatamente. Isso é uma tendência mundial. Não estou aqui para criticar ou para discutir se isso é certo ou errado, se é bom ou ruim. É a realidade.
Na gestão de competências, então, as pessoas trabalham de forma unida, coesa, aonde cada pessoa tem que ser muito consciente da competência que possui, com base no chá, conhecimentos, habilidades e atitudes, aonde as organizações, dentro da gestão de competências, começam a remunerar o trabalhador pela competência que ele possui e pela competência que ele repassa para os outros colegas. E aí se faz, por necessário, algo chamado gestão do conhecimento, que está lá no seu edital também. O que é a gestão do conhecimento? Fazer um mapeamento das competências atuais que todo mundo carrega, desde a competência do conhecimento adquirido em faculdade, cursos, livros que a pessoa leu, conhecimento prático que a pessoa detém. Conhecimento prático a gente chama de conhecimento tácito. Conhecimento teórico a gente chama de conhecimento explícito. Daqui a pouco eu falo sobre isso. E aí, ao fazer o mapeamento das competências, a organização cria um banco de dados sobre as competências que a empresa detém, faz um comparativo com as lacunas, com os gaps de competência que a empresa precisaria ter, e aí a gente começa a localizar. Pô, esse conhecimento falta para a empresa, mas fulano detém esse conhecimento. Vamos fazer esse fulano ser um multiplicador de conhecimentos dentro da empresa. E aí surge a gestão do conhecimento e a gestão de competências, tanto falado hoje em dia, presente na maioria dos editais, criando conceitos como, por exemplo, educação corporativa, que também está no seu edital. O que é educação corporativa? Educação corporativa é quando a organização não apenas treina e desenvolve seus funcionários individualmente, mas é quando isso é feito para gerar um consciente coletivo da eterna busca por mais conhecimento, por mais capacitação, por mais aprendizado. Tem organizações que criam até faculdades, universidades corporativas. O MPU tem a ESMPU, Escola Superior do MPU, onde o servidor do MPU vai ter acesso, se ele quiser, a essa escola, onde ele vai aprender matérias não acadêmicas, mas que o MPU acha interessante do aprendizado, e você vai assistir aula, ter prova, reprovação, colação de grau, formatura, tudo isso. Aonde é colocado para o servidor que se ele fizer a ESMPU, ele pode crescer muito dentro do MPU. Se ele não fizer, ele só cresce até um certo limite. Obviamente, isso faz com que o trabalhador se motive na busca pelo conhecimento, reprodução desse conhecimento e repassar esse conhecimento para as pessoas. McDonald's tem universidade corporativa, a Caixa Econômica tem universidade corporativa, dentre vários exemplos aí que existem no mercado. Beleza, galera? Bom, com isso então a gente fecha. O modelo patrimonialista, só algumas imagens, né? Dom Pedro I, Dom Pedro II como ícones desse modelo patrimonialista que a gente viveu no Brasil. Modelo burocrático. Getúlio Vargas como pai do modelo burocrático, né, com a criação do DASP, que foi a nossa primeira reforma administrativa. JK começa a introduzir características gerencialistas, mas não podemos afirmar para a prova que ele é pai de modelo gerencial algum. Castelo Branco, em 1967, com o Decreto-Lei 200, que descentraliza a gestão pública brasileira, mesmo que no meio de um regime militar. Constituição de 88, como a nossa terceira reforma administrativa, muito burocrática por um lado, mas proporcionando espaço para o modelo gerencial ocorrer, a partir de 1995, quando aquela criatura assume o segundo mandato na presidência do país, criando então o chamado Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado, de 95, tendo o senhor Fernando Henrique Cardoso como pai desse modelo e o ministro do Planejamento da época, o senhor Bresser Pereira, que hoje é o autor que o CESP mais utiliza para perguntar sobre a evolução do modelo da administração pública. E aí no seu edital também tem um tópico, excelência na gestão dos serviços públicos. O que seria essa excelência? Quando a gente fala em excelência na gestão dos serviços públicos e excelência nos serviços públicos, a banca está querendo perguntar sobre as preocupações que o Estado brasileiro tem para garantir qualidade no serviço público ao cidadão. No governo Figueiredo, ainda final do regime militar, teve um decreto que procurava desburocratizar o serviço público brasileiro. No governo Collor, também foi publicado um outro decreto criando melhorias nessa desburocratização. Mas falando de modernidade, a gente teve recentemente, em 2007, a publicação de um outro decreto apelidado de GES Pública. O GES Pública usa ferramentas gerenciais puras no atendimento ao serviço ao cidadão dentro dos órgãos. É o chamado pensamento sistêmico, são as chamadas ferramentas de gestão da qualidade. O GES Pública indica o uso de diagramas como diagrama de Chikawa, matriz Gucci, curva ABC, fluxogramas,
diagrama de dispersão, diagrama de linha do tempo, histograma, checklist, ciclo PDCA. Essas ferramentas a gente não estuda lá em gestão de processos, dentro da qualidade total. O GES-Pública, então, traz essas ferramentas para a gestão pública brasileira, por meio de um documento chamado Modelo de Excelência em Gestão Pública, MEGP. O GES-Pública foi revogado, ele não existe mais. Em 2017 foi revogado. Mas o MEGP continua existindo e tem que ser utilizado pelos órgãos públicos brasileiros. O GES-Pública, então, foi revogado com a publicação deste outro decreto, 9094, de 2017, assinado pelo senhor Michel Temer. Por que o Michel Temer revogou o GES-Pública? Ele revogou, mas o texto do GES-Pública continua existindo, em essência, no MEGP. E tudo que o GES-Pública abordava, de alguma forma, está dentro do decreto 9094. Só que o 9094 traz uma novidade. Olha o que o decreto 9094 diz, dentre outras coisas. Diminuição da burocracia do serviço cartorial dentro dos órgãos públicos brasileiros. Como assim? O decreto 9094 coloca o seguinte: para que eu vou obrigar o cidadão a ir até um cartório reconhecer firma de uma assinatura, se dentro do órgão público o próprio servidor pode verificar se aquela assinatura bate com o documento do cidadão e fazer o cidadão assinar na frente dele? Pô, diminui pra caramba essa burocracia toda de serviço cartorial. A gente sabe que existe uma máfia no Brasil em relação aos cartórios. Obviamente que os cartórios não gostaram muito do decreto 9094. Então, o 9094 coloca a questão de diminuição da burocracia cartorial. O decreto 9094 coloca a obrigatoriedade de cada órgão público ter publicado uma carta de serviços ao cidadão, que tem que estar exposto na portaria do órgão e no site do órgão. O que tem que estar escrito nessa carta de serviço ao cidadão? O órgão explicar bem detalhado que tipo de serviço ele oferece, que documentos são exigidos por parte do cidadão quando ele for até o órgão, quais são as formas de contato entre cidadão e órgão, como que de alguma forma o cidadão pode reclamar do serviço, sugerir melhorias. Isso é a carta de serviço ao cidadão. Pô, perfeita essa ideia. Ao mesmo tempo, o decreto 9094 institui algo chamado de Simplifique. O que é o Simplifique? É um formulário que cada órgão tem que possuir, onde o próprio cidadão vai formalizar suas reclamações e observações e colocar sugestões de melhoria para que o órgão possa avaliar aquilo e poder adotar daí para frente. Pô, é perfeito. Então, quer dizer, se isso realmente ocorrer na prática, é perfeito. O decreto 9094 é um filhote do GES-Pública, mas o MEGP continua existindo. E todas as questões colocadas no MEGP como obrigatoriedade de qualidade no serviço público também continuam existindo. O que está no MEGP? E isso você tem que levar para a sua prova. Primeiro, o MEGP é com base nos 5 principais princípios constitucionais, assim como o Código de Ética, o LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E ele é constituído com base em fundamentos de excelência gerencial e as suas dimensões. Quais são os fundamentos de excelência gerencial segundo o MEGP? Primeiro, pensamento sistêmico. As organizações, influenciadas aqui pela teoria de sistemas do Bertalan Fire, as organizações públicas, devem atuar também de forma sistêmica, entendendo a correlação das partes sobre o todo, do todo sobre a parte, tomando cuidado com a entropia, praticando a entropia negativa, praticando a homeostase e a homeorese, que eu já expliquei agora há pouco. Da mesma forma, os órgãos públicos precisam focar muita atenção no chamado aprendizado organizacional, ou a chamada educação corporativa. Não apenas treinar cada servidor isoladamente, mas fazer com que cada servidor aprenda e contribua com a organização como um todo, para toda a organização evoluir em termos de aprendizagem. Terceiro, cultura da inovação. Isso é problemático em órgão público. Como é que eu vou permitir a inovação e motivá-la se a gente é preso à Constituição de 88, que é burocrática, em relação ao princípio da legalidade, onde todos os atos administrativos devem fazer cumprir a lei. Aquilo que a lei não permite está proibido. Como é que eu vou inovar, criar coisas novas se aquilo não estiver na lei? Então é um pouco complicado, mas dentro da possibilidade tem que ocorrer. Liderança e constância de propósitos. Se você pegar os 14 princípios do Deming, da gestão da qualidade total, vários desses princípios, desses fundamentos, fazem parte dos 14 princípios do Deming. Liderança e constância de propósito, no sentido do órgão público, começar a focar em qualidade no atendimento ao cidadão e não largar o osso, manter a constância desse propósito. Outra, orientação por processos e informações. Coloca a obrigatoriedade dentro dos órgãos públicos de ter gestão de processos, que é outra matéria que está no seu edital.
O seu edital está berrando lá. Mapeamento, análise e modelagem de processo. Mapear um processo é colocá-lo no papel, processo atual, as is em inglês, como ele é. Aí eu vou observar isso que eu acabei de colocar no papel, mapeamento, e começar a ter ideias de melhoria de processo. Vou analisá-lo. Termino essa análise, eu imagino, poxa, o ideal é que esse processo fosse assim. Como ele deveria ser, should be. Só que nem sempre a gente vai conseguir melhorar aquele processo do jeito que a gente sonha. Então eu vou fazer o máximo possível para chegar perto disso. Como esse processo será, to be. Então a gestão de processos que hoje a gente estuda para os editais, obrigatoriamente o MEGP coloca que as organizações precisam seguir esses mesmos passos. E aí as organizações podem adotar também a qualidade total, que é uma das metodologias, a reengenharia ou o downsizing, que são as 3 metodologias de gestão de processo. Outra coisa, visão de futuro. Os órgãos precisam ter visão de futuro, sair da zona de conforto, de achar, eu sou um órgão público, não vou à falência nunca, vou existir sempre, e eu vou sempre fazer o mesmo serviço ao cidadão. Não. O cidadão, na visão do modelo gerencial, tem que ser tratado como cliente. Um cliente altamente exigente, que precisa ter serviços de qualidade prestados e evoluir nesses serviços a cada dia. Visão de futuro. Ao mesmo tempo, o MEGP coloca para o serviço público, temos que criar o valor agregado, a geração de valor. O que é a geração de valor? Geração de valor é a percepção que o cliente tem sobre um produto que ele adquire. Se você paga muito caro num produto, mas ele é muito bom e dura a vida inteira, você acha que pagou barato. Se você paga muito barato num produto que não dura nada, você acha que pagou caro. Isso é percepção de valor. É trazer esse conceito para o Estado. O que é a geração de valor? A gente paga uma das maiores cargas tributárias do planeta. Mas se a gente tiver de volta uma excelente qualidade na prestação de serviços, a gente vai ter a percepção de que está pagando um valor justo ou barato por esses serviços de volta. O problema é que no Brasil a gente paga por tudo 2 vezes. A gente paga uma enorme carga tributária para ter acesso a uma escola pública de qualidade que não é. Aí você põe o seu filho no colégio particular. Você paga uma elevada carga tributária para ter uma saúde pública de qualidade, só que não é. Você paga plano de saúde. Percebe? Os impostos que a gente paga seriam para serviços que eu não deveria contratar no particular. Será que então não é melhor privatizar e terceirizar tudo? Desde que se crie as agências reguladoras muito firmes, muito cheias da autoridade para mandar prender qualquer dono de empresa privada que pratique preço superior com qualidade inferior. Os impostos diminuiriam. É uma utopia, eu sei. Mas essa é a ideia do modelo gerencial em teoria. Por que no Brasil não dá certo? Porque estamos presos à burocracia, e essa burocracia tem que existir porque ainda temos modelo patrimonialista existindo no país. Enquanto tiver um corrupto vivo na política brasileira, nada disso vai dar certo. E na sociedade de forma geral. Voltando. Comprometimento com as pessoas, outra característica que vem da iniciativa privada e que agora vai para o Estado. Comprometimento não só com o cliente, cidadão, mas também com o servidor público, com as pessoas dentro do órgão, com os fornecedores, com os prestadores de serviço. Foco no cidadão e na sociedade. Enquanto a gestão privada tem foco no cliente querendo lucro, a gestão pública tem foco no cidadão e na sociedade. O interesse da iniciativa privada é no foco individual, o interesse da gestão pública é no foco coletivo. Desenvolvimento de parcerias. E aí a gente tem as ONGs, tem as parcerias público-privadas, os contratos, as concessões, simbolizando exemplos do que seriam essas parcerias na gestão pública. Tal qual a iniciativa privada faz parcerias e alianças estratégicas com seus concorrentes, por exemplo. Responsabilidade social, né? O Estado como responsável pela sociedade, pensando não só nas questões ambientais, sustentabilidade, mas também na responsabilidade para com a vida do cidadão, tal qual uma empresa tem que se preocupar com o seu cliente. Controle social, a sociedade fazendo parte do controle, e aí para isso a gente estuda a AFO e todas as leis que existem no sentido do orçamento público e de como, de alguma forma, o cidadão pode fazer parte desse controle. E a chamada gestão participativa. Pergunto, amigos, tudo isso não são características da iniciativa privada que o MEGP obriga os órgãos a trabalharem também. Dimensões do MEGP. Governança. Governança é a ação de governo, fazer as coisas acontecerem. Enquanto governabilidade é a habilidade política de elaborar as estratégias para que a governança ocorra. Estratégia e planos, outra dimensão do MEGP. As estratégias devem seguir os exemplos da iniciativa privada. Assim como o planejamento estratégico tem que ter visão, missão, valores.
análise dos ambientes, construção de cenários, formulação das estratégias, orçamento e cronograma, dentro dos órgãos públicos isso também deve existir. Público-alvo, tem que ter muito bem definido quem é o público-alvo do órgão, assim como uma empresa privada tem que ter muito bem definido quem é o seu público-alvo, para poder criar justamente serviços de alto valor agregado direcionado para esse público. Interesse público e cidadania, outra dimensão do MRGP. Como fazer o órgão não apenas atender aos seus cidadãos como se fosse um cliente, mas de alguma forma criar a concepção de cidadania, de vizinhança, de coletividade dentro dessa prestação de serviço, trazer o cidadão para dentro do órgão público. Um bom exemplo disso é quando as escolas públicas, o seu espaço também é utilizado pelos cidadãos comuns para a prática de outros serviços que além da sala de aula em relação aos seus filhos. Informação e conhecimento, né? Como que o Estado vai de alguma forma disseminar conhecimento, disseminar informação para o cidadão, como que o cidadão vai ter acesso à existência de toda essa qualidade, ou pelo menos da intenção dela. Outra dimensão são as pessoas, os processos e principalmente os resultados. Sempre que se fala em resultado, isso é característico de modelo gerencial, focado em resultados, entregar resultados ao cidadão, tal qual a iniciativa privada é focada em gerar resultados para os seus clientes, etc. Essas são as dimensões do MRGP, esses são os fundamentos de excelência gerencial, e se eu fosse você, eu teria isso de cor, porque várias questões sobre excelência no serviço público vão ser tiradas daqui. Tranquilo até aqui, galera? Com isso a gente encerra praticamente toda aquela parte da gestão pública que está no seu edital. Só para reforçar, o decreto 90/94 coloca lá no seu preâmbulo o seguinte: ele dispõe sobre a simplificação do atendimento prestado aos usuários dos serviços públicos, ratifica a dispensa do reconhecimento de firma e da autenticação em documentos produzidos no país, e institui a tal de Carta de Serviço ao Cidadão, ao usuário, como eu já expliquei. Foi publicado no lugar do GES Pública, revogando então o bom velho GES Pública. Para fechar definitivamente essa parte pública do seu edital, essa revisão rápida porém completa, as divergências e convergências entre gestão pública e privada. Tem muito mais divergências do que convergências. Eu resumi nessa tabelinha as principais. Olha só, forma de obtenção dos recursos para o funcionamento da organização. De onde vem a grana da iniciativa privada? Vem da compra que cada cliente faz dos produtos e serviços. Se o cliente não comprar, a gestão privada vai à falência. De onde vem a grana da gestão pública? Vem do pagamento dos impostos, feitas por livre e espontânea vontade? Não, livre e espontânea vontade é a compra dos produtos e serviços da iniciativa privada. Os impostos a gente tem que pagar até por respirar. Que conclusão que se tira disso? De uma grande divergência entre gestão pública e privada. O Estado nunca vai à falência, as empresas vão. Empresa que não vende, logo logo fecha as portas. O Estado nunca fecha suas portas, porque sempre terá garantida alguma arrecadação de impostos. Outro critério, destinatário das ações empreendidas. Quem é o destinatário das ações da administração pública? O cidadão, que quer ter serviços prestados em função da alta carga tributária que paga. Quem é o destinatário da iniciativa privada? O cliente, que manifesta sua vontade em adquirir aquele produto livre e conscientemente. Outra divergência, mecanismo do controle do desempenho dos dirigentes. Como que a gente controla os dirigentes públicos? Só tem uma forma, gente, e ela ocorre a cada 4 anos, é o voto. Com o voto, a gente elimina quem a gente acha que não presta, a gente coloca quem a gente acredita. Na iniciativa privada é mais fácil derrubar um dirigente. Sabe como? Para de comprar daquela empresa. Se todo mundo parar de comprar, os donos, os acionistas vão acabar demitindo o gerente, vão acabar demitindo o presidente da empresa, que porventura faça uma péssima gestão, ou a empresa vai fechar. Outra divergência, subordinação ao ordenamento jurídico existente. Essa eu considero a principal divergência entre gestão pública e privada. Enquanto a gestão pública está engessada no princípio da legalidade, onde todos os atos administrativos devem fazer cumprir a lei e aquilo que a lei não permite está proibido, a iniciativa privada é mais livre, leve, solta e flexível. Na iniciativa privada, tudo aquilo que a lei não proíbe está permitido. Então a inovação, o improviso na iniciativa privada ocorre muito mais fácil. Já na gestão pública, complicado por causa da prisão ao princípio da legalidade. Garantia da sobrevivência das organizações. Como eu já disse, as organizações públicas não vão à falência, ela tem a sua sobrevivência garantida. A iniciativa privada já vai à falência, depende da competitividade do mercado para continuar existindo.
Características do processo de tomada de decisão. Na gestão pública, as decisões são mais lentas, mais burocráticas, presas à legalidade e à morosidade já comum ao serviço público, o que aos poucos vem mudando de característica. Já na iniciativa privada, se a empresa demorar muito para decidir, ela fecha, ela quebra as pernas, ela perde clientes. As decisões precisam ser mais rápidas na iniciativa privada. E por fim, o modo de criação, alteração ou extinção da pessoa jurídica. Como que eu fecho um órgão público? Só por meio de lei. Enquanto não vier uma lei determinando o fechamento daquele órgão, a transferência daquele órgão, a mudança de perfil, ele continua como está. Como que eu crio, altero ou fecho uma empresa privada? Por uma simples alteração no contrato social feita num cartório. Você altera o contrato social, levando aquela organização a fechamento. Então é muito mais fácil fechar uma empresa privada não lucrativa do que fechar uma empresa pública que gera prejuízo. E nisso a iniciativa privada tem vantagens. Esse é um resumo das principais divergências entre gestão pública e privada. E convergências. O que a gestão pública e privada têm em comum? Ambas precisam tratar os seus clientes da melhor forma possível. Lembrando que o cliente do Estado é o cidadão, é o conceito de cidadão-cliente. Ambas, iniciativa pública e privada, precisam ter planejamentos estratégicos, táticos e operacionais bem definidos, colocados no papel, para que então consigam atingir seus objetivos. Ambas precisam ser competitivas, ambas precisam criar alianças estratégicas para a sua sobrevivência e o melhor atendimento de seus clientes. Até aqui tranquilo, gente? Então é o seguinte, próximo assunto dessa nossa revisão, a gente vai ver planejamento, gestão de processos, gestão de projetos e gestão de pessoas. Bora tomar uma água? Daqui a pouquinho a gente volta?